Pierre-Auguste Renoir foi um importante artista plástico francês. Fez parte do impressionismo e destacou-se por suas lindas pinturas. Nasceu em 25 de fevereiro de 1841, na cidade francesa de Limoges. Morreu em 3 de dezembro de 1919, em Cagnes-sur-Mer, cidade no sudoeste da França. Já na infância, demonstrou grande interesse pelas artes plásticas. Quando criança, trabalhou como decorador em uma indústria de porcelanas em Paris. Com 18 anos, Renoir começou a pintar e decorar persianas e leques. Em 1862, foi estudar na Academia de Belas Artes. Estudou também na Academia do pintor suíço Charles Gabriel Guéry. Nessa academia, conheceu outros artistas famosos da época, como, por exemplo, Claude Monet e Alfred Sisley. De Monet, recebeu Renoir influência no tratamento da luz, sendo que o trabalho com as cores foi influência recebida de Delacroix. Seu estilo artístico era marcado pela presença de cores fortes e brilhantes, texturas e linhas harmônicas. O sentimento lírico é outra característica importante nas obras de Renoir. Em suas pinturas prevalecem as formas humanas individuais, grupos de pessoas e paisagens. Sua primeira exposição artística ocorreu em Paris, no ano de 1864, porém não conseguiu muito reconhecimento. O reconhecimento veio somente em 1876, durante a primeira exposição de artistas da nova escola impressionista. Em 1876, sua pintura Le Moulin de la Galette foi reconhecida como uma grande obra de arte impressionista. O pintor mostrou o café onde se dançava ao ar livre, com luz natural, com algumas árvores. De modo colorido, mostrou o tecido das roupas usadas nas pessoas refletidas na luz, mostrando também que algumas pessoas se divertiam sem dançar e outras dançando. A carreira artística de Renoir foi consolidada com a exposição individual realizada em Paris, na Galeria do Hunt-Ruel, no ano de 1883. As considerações que caracterizavam as produções expressionistas são: a pintura deve registrar as tonalidades dos objetos num determinado momento, já que as cores na natureza mudam de acordo com a exposição à luz solar. As figuras não devem ter contornos nítidos. As sombras devem ser luminosas e coloridas, não mais escuras como eram representadas no passado. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com as leis das cores complementares, o que torna a impressão de sombra muito mais real. Além disso, as cores e a tonalidade não deveriam vir de uma mistura de tintas na palheta, e sim da combinação de várias cores em pequenas pinceladas. Assim, a mistura deixava de ser técnica para ser ótica. Renoir e Monet pintaram o mesmo restaurante, La Grenouillière, 1869. Porém, com algumas diferenças, essa obra retrata uma cena segundo a impressão determinada pela luz solar em um dia alegre. Nela, vemos claramente os princípios do impressionismo.
Renoir parece estar mais próximo das pessoas e utiliza uma variedade maior nas cores, dando mais vivacidade à natureza e às pessoas na obra retratada. Monet sugere estar mais distante e emprega menos cores, obtendo um conjunto menos vivo, mas com um contraste maior entre a área iluminada pela luz solar e a área sobre as árvores. No final de 1891 ou início de 1892, Renoir foi convidado pelo governo francês para executar uma pintura para um novo museu em Paris, o Museu do Luxembourg, que era para ser dedicado ao trabalho de artistas vivos. Ele escolheu como tema duas meninas no piano. Ciente do intenso escrutínio a que sua apresentação seria submetida, Renoir, esbanjando o cuidado extraordinário neste projeto, desenvolvimento e aperfeiçoamento da composição de uma série de 5 telas, a pintura Le Mans e a versão quase idêntica à anterior coleção de seu companheiro impressionista Gustave Caillebotte, a obra de Renoir foi considerada como as variantes mais talentosas desta cena íntima e envolvente da vida doméstica burguesa. Com isto, ele teve grande destaque em 1892, quando teve sua obra O Piano adquirida pelo governo francês. Um tema muito frequente nas pinturas de Renoir é o cotidiano e a vida movimentada em Paris, das classes sociais. Para dar um ar de alegria e otimismo à pintura, Renoir usava cores vivas, variadas e intensas, além de dar a ideia de movimentação com pinceladas diferenciadas e dar luminosidade ao ambiente retratado. Outra diferença entre as obras de Renoir e de Monet é que, enquanto Monet procurou revitalizar a pintura da paisagem, escolhendo agora motivos banais, Renoir demonstrou especial interesse pela representação da figura humana. E a semelhança é que ambos compartilham das mesmas preocupações técnicas, fazendo da pintura ao ar livre um procedimento obrigatório. Outras obras importantes são O Camarote, de 1874, e Madame Georges Champerlier e suas filhas, de 1878. O Museu de Arte de São Paulo realizou uma grande mostra retrospectiva da carreira de Renoir, no ano de 2002. Renoir, o pintor da vida, reuniu 140 obras do artista e de seus amigos impressionistas, atraindo um numeroso público ao museu. O MASP, por sinal, possui em seu acervo um dos mais conhecidos quadros de Auguste Renoir, Rosa e Azul, ou Elisabeth e Alice de Anvers, de 1881, onde vemos as duas pequenas irmãs de mãos dadas, uma de rosa e a outra de azul. Como análise subjetiva, podemos dizer que a obra me transmite a inocência da criança. Os olhos muito bem detalhados mostram o brilho encontrado apenas na face de uma criança. Ao olhar para ela, me senti dentro do quadro, devido ao detalhamento. Como análise objetiva, podemos dizer que esta obra foi feita no ano de 1881, em Paris, na França, pelo pintor Pierre-Auguste Renoir. A obra retrata as irmãs Alice e Elisabeth, filhas do banqueiro judeu Louis Raphael Carré de Anvers. A família do banqueiro não gostou do resultado e o quadro ficou esquecido, escondido, em um lugar qualquer.
obscuro da casa e só muitos anos depois foi redescoberto. E na neurociência? Às vezes, menos é mais. Impressionistas usam dos mínimos detalhes em suas pinturas, mas suas peças evocam um forte senso de lugar e humor. Uma fotografia de uma cena equivalente pode ser corriqueira, mas os salpicos imprecisos de cor e as sugestões de contorno muitas vezes se deslocam apesar de, ou talvez por causa, das discrepâncias em relação a um retrato realista. Mulher amamentando, de 1886. Mas por que este estilo é tão eficaz? Recentemente, estudos de neurociência da conexão entre a visão e os centros de emoção sugerem uma possível razão. Imagens do cérebro dos temas apresentados com o rosto expressando medo mostram que a amígdala, um centro de emoção, responde fortemente para uma versão embaçada das faces. Em contraste, as áreas responsáveis para reconhecimento consciente do rosto respondem fracamente a borrados rostos e melhor a rostos apresentados em detalhe afiado. Retrato, de Claude Renoir, de 1908. Obras impressionistas podem se conectar mais diretamente aos centros emocionais do que a áreas conscientes de reconhecimento de imagem, porque o patchwork irrealista de pinceladas e a coloração malhada distraem a visão consciente. Menina com Espigas, de 1888. Experimentos mostram também como pintores têm conhecido há séculos que o padrão de reflexão sobre uma superfície não tem de corresponder à cena real em torno dele, para que ele apareça como uma reflexão. O padrão precisa apenas combinar as propriedades médias naturais das cenas e curvas em conjunto com a curvatura implícita da superfície brilhante. Isto foi um pouco sobre Renoir, baseado em comentários de críticos, artigos científicos e conceitos aprendidos em aula na disciplina Neuroarte.